Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu preciso do máximo da sua atenção nessa manhã de domingo. Posso tê-la? Sim? Você me dá o máximo da sua atenção? Eu gostaria que você pegasse comigo, por favor, a sua palavra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abre aí no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Foge também dessa gente. Palavra do Senhor. Vai um pouquinho para frente, no capítulo 4, no versículo 1. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda longanimidade e ensinamento. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres, conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido. E desviando o ouvido da verdade, voltam às fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador e desempenha bem o teu ministério. Palavra do Senhor. Eu quis pegar em primeiro lugar duas palavras do apóstolo Paulo na mesma carta aos Coríntios, ou melhor, a Timóteo. Ele está falando ao seu discípulo Timóteo das realidades dos fins, dos últimos dias. Os últimos dias começaram na encarnação do Verbo, e esses últimos dias se estabeleceram ali no Pentecostes, quando a igreja foi enviada em missão, os apóstolos, para proclamar essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, seria assim nos últimos dias. Alguns não suportariam mais a sã doutrina da salvação. Segura na mão de quem está do seu lado por um instante. Diga: Senhor, obrigado, porque ainda existem pessoas que estão abertas a escutar a palavra da verdade. Esse meu irmão que está aqui está aberto a essa verdade. E esse meu irmão, nessa manhã de domingo de PHN,
ao ouvir essa verdade, estará desperto, Senhor, animado, fortalecido, para enfrentar essa geração dos últimos tempos, dos últimos dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo escolheu esse meu irmão. Balança a mão dele e diga: meu irmão, você foi escolhido. Aleluia. Nós precisamos nos entender como escolhidos no meio de uma geração má. O nosso pai fundador, Padre Jonas, dizia que é uma geração fim de feira. Você já foi no final de uma feira? Sabe o que é feira, né? Que vende verdura, que vende legume, que vende frutas. Se você chegou no final da feira, você sabe aquela bagunça que está. Não é verdade? Sim ou não? Então, Paulo está descrevendo uma geração fim de feira. Nós estamos nesses últimos tempos. E os últimos tempos são tempos de decadência moral e espiritual. Diga comigo: decadência moral e espiritual. Aí a gente já começa a entender por que Deus inspirou o PHN, amém? Para uma geração que está em decadência moral e espiritual, o remédio é despertar nesta geração homens e mulheres que estejam dispostos a viver uma vida moral segundo os critérios de Jesus Cristo e da igreja, e uma vida espiritual em alto nível. E por isso agora eu quero colocar uma responsabilidade sobre você. Posso colocar? Você como escolhido, você como escolhida nesta geração, é a resposta que Deus tem para os últimos tempos. Eu vou repetir: você é a resposta de Deus para esses últimos tempos. Se você quer aplaudir, aplaude direito, aplaude com força. Mas eu gostaria de perguntar aqui: quem que está aqui, que hoje, diante de Deus, levanta a sua mão e diz para Deus: pode contar comigo nesta geração? Eu ainda não escutei, e Deus quer ouvir, vai. Eu não ouvi ainda. Você vai dizer: Deus, eu sou fulano de tal, qual é o seu nome? Pode contar comigo nessa geração. Eu vou dizer o meu: Deus, eu sou o Padre Roger Luiz, pode contar comigo nesta geração. Pode aplaudir o seu irmão que está do seu lado. Nós fomos separados, nós nascemos nessa geração, onde se estabelece um sistema da iniquidade cada vez mais evidente. É cada vez mais evidente que nós estamos nos últimos tempos, e nos últimos tempos existe decadência moral e espiritual. E essas palavras não são apenas uma lista de pecados, mas ela é um retrato psicológico e espiritual da humanidade desses tempos finais. Da humanidade que São Paulo descreve, que no século 21 ela traduz uma geração. Está atento aí? Está me escutando? Uma geração narcisista, digitalizada e anestesiada, que busca prazeres imediatos, que rejeita a autoridade e que zomba daquilo que é sagrado. Nós fomos despertados por Deus nesta geração. Você nasceu nesta geração que vive um narcisismo, ela é digitalizada, é uma geração da IA, ela é
anestesiada. Nós estamos diante de uma grande apostasia silenciosa, onde muitos jovens batizados têm abandonado o evangelho para seguir os espíritos enganadores dessas doutrinas de demônios, ideologias malignas, diabólicas, que cultuam a morte, que confrontam o Deus Criador, aquele que criou homem e mulher. Ideologias que confrontam o Deus Criador. Nós estamos numa geração que cultua o prazer, por isso ela é hedonista. Nós estamos numa geração relativista. Nós estamos numa geração de ocultismo disfarçado de espiritualidade, onde muitos jovens que professam a fé católica, ou que até professavam a fé católica, e estão buscando em religiões intimistas e animistas, ocultistas, a resposta para o vazio. Nós estamos numa geração em que se vive uma falsa liberdade. Bate no peito e diga: eu nasci nessa geração, e é nessa geração que eu quero ser a resposta que Deus está procurando. Cutuca quem está do seu lado: você nasceu nesta geração, e você precisa ser nesta geração a resposta que Deus está procurando. Dá um sorriso para esse irmão e diga: meu irmão, é nós que Deus está procurando. É nós, é você. Deus está procurando nesta geração jovens que precisam ser o sinal da presença dele na geração fim de feira. E esse jovem responde pelo seu nome. Qual é o seu nome? Deus. Aqui está a juventude que o Senhor sonhou para, na geração fim de feira dos últimos dias, ser remédio, ser cura, ser luz, ser sal. Aqui está a geração. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus disse que quando chegasse os fins dos tempos, a geração seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Diga comigo: dias de Noé, dias de Ló. Qual é o traço comum da geração dos dias de Noé e dos dias de Ló? Diga comigo: indiferença. Mais forte: indiferença. Indiferença. Normalização do pecado e desprezo por uma vida espiritual constante e determinada. Olha para quem está do seu lado e diga: não é verdade que as pessoas cuidam mais do corpo? Fala para ela: não é verdade que as pessoas cuidam mais do corpo do que da alma? Se as pessoas gastassem o tempo que elas gastam na academia diante do Santíssimo, nós tínhamos uma geração santa. E eu não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer exercício físico, ir na academia, cuidar do corpo. Eu estou dizendo que muito mais da sua alma você deve cuidar. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado e diga: esse seu corpinho lindo, um dia vai ser comido pelos vermes, mas essa sua alminha é que viverá para sempre. Então, se o corpo lindinho está sendo tão bem cuidado, essa alminha, a partir deste PHN, tem que ser cuidada 10 vezes mais do que o seu corpinho.
Se nós não entendemos essa realidade, nós vamos ser contaminados por esta geração. Se você não entender essa realidade, vai passar o PHN, você vai voltar para a sociedade, para o meio dessa geração que eu estou descrevendo para você aqui, no início da pregação, para depois adentrar aquilo que vai fazer com que você escolha verdadeiramente o céu. Você precisa entender. Se você não fizer um propósito de cuidar muito mais da sua alma, e aqui eu estou dizendo, eu não estou desprezando o corpo é o templo do Espírito Santo, mas eu estou dizendo que nesta geração algo tem mudado. A geração, tem cuidado sim mais do corpo do que da alma, ela tem gastado mais tempo com as realidades corporais do que com as realidades espirituais. E por isso a gente tem visto uma tragédia lá fora. Mas deixa eu olhar para você, você está me olhando aqui? Olha para mim, deixa eu olhar nos seus olhos. Eu estou conseguindo ver os olhos de quem está lá na ladeira santa. Deixa eu olhar nos seus olhos. Estando no PHN, eu estou na Canção Nova há 25 anos. Aqui, como consagrado, mas desde os primeiros PHNs eu estive aí, aonde você está, olhando nos seus olhos, eu tenho esperança. Vendo essa multidão de jovens, vindo à Cachoeira Paulista, causando um transtorno, né, no sentido positivo, de movimento, de as ruas todas paradas, não é? Me dá esperança. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diga: você traz esperança. Dá uma olhada para quem está do outro lado, senão essa pessoa vai se sentir desprezada. Fala para ela: você me dá esperança. Presta atenção, está me escutando? Agora olha para cá. Os jovens, a juventude está hiperestimulada digitalmente. Amém? Mas espiritualmente está apática. Nós vemos uma juventude buscando autenticidade sem verdade. Nós temos visto uma juventude buscando amor sem cruz. Nós temos visto uma juventude buscando liberdade sem graça. A juventude atual, e aí eu estou dizendo que você me traz esperança, eu estou olhando lá para trás, lá para fora dos muros, aqueles que estão lá na sociedade, que viraram as costas para Deus, vivem como se não houvesse um juízo, como na geração de Noé, comem, bebem, se dão em casamento, e é como se não tivesse um juiz e um juízo. É como se não tivesse um juiz e um juízo. Um dia nós prestaremos contas. Deixa eu dizer, posso te contar uma coisa? Lá no caderninho de Deus está anotado este final de semana que você esteve na Canção Nova no ano de 2025. O que eu estou falando é muito sério, você está aplaudindo, mas pode aplaudir, pode aplaudir. Quando você chegar diante do juiz e lá no caderninho dele tiver anotado final de semana que você esteve na Canção Nova no ano de 2025, tudo isso foi organizado para você, pensando em você, para que você tivesse um encontro com Jesus, ficasse cheio do Espírito Santo e tomasse uma decisão de ser o remédio lá nessa geração. Se você chegar diante do juiz, que tem essa data marcada, com uma vida totalmente no pecado, igual a geração lá de fora, Deus vai falar: meu filho, você sabia, você viveu porque você não quis. Amém? Você está me entendendo? Você consegue compreender? Sim ou não? Então, nós estamos nesse momento específico. Existe uma desorientação antropológica.
E deixa eu te dizer, muitos jovens não sabem mais quem são. Foram desfigurados por ideologias, como a ideologia de gênero, o niilismo existencial, essa tecnolatria, essa hipersexualização. Foram desconfigurados, perderam a sua identidade. Eu estou vendo o padre Fábio aqui, não é? Que faz o apostolado do Carlo Acutis. E o que o Carlo dizia? Muitos nascem originais e tantos morrem como fotocópias. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: eu não posso acreditar, balança a mão dele, eu não posso acreditar que você nasceu original, amado por Deus, filho de Deus, com a vocação linda à santidade. Eu não posso acreditar, balança a mão dele bem forte, balança, que você vai morrer como uma fotocópia. Não, balança a mão dele, não. Depois deste PHN, eu acredito que a geração PHN, balança a mão dele, se você morrer, se Jesus não voltar nessa geração, e você morrer, eu profetizo, a geração PHN vai alegrar o coração de Deus, morrendo original. Aleluia. Eu acredito que há. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu aqui nesses dias espiritualmente. Uma reconfiguração, uma restauração, um recomeço Deus fez. Amém? Quantos aqui já estão totalmente diferentes de quando chegaram? Levanta a mão para eu ver. Pode aplaudir, olha, já valeu a pena. Outra coisa. Vazio existencial. A dor da juventude não é social, ela é espiritual. Existe uma ausência de sentido, ausência de paternidade, ausência de eternidade. Nós estamos vivendo em cativeiros modernos. Droga, diga comigo, droga, pornografia, dopamina digital, ansiedade, depressão, automutilações, suicídios. Essa é a dimensão do cativeiro moderno. Estou mentindo? Muitos jovens são como zumbis espirituais, ficam ligados o tempo todo no entretenimento, na tomada do entretenimento, na tomada dos sentimentos, das emoções, mas estão desligados espiritualmente, e isso desliga a alma daquilo que a alma precisa ter para ela avançar, para ela continuar, para ela lutar, para ela enfrentar a dificuldade dessa geração, para a alma enfrentar a dificuldade que está lá fora, que nós vamos voltar para lá e tudo pode estar do mesmo jeito. As pessoas que você convive na sua faculdade, as pessoas que você convive no seu trabalho, as pessoas que você convive na rua da sua casa, as pessoas que você encontra no transporte público, estarão do mesmo jeito. Uma geração que está vivendo numa dimensão de cativeiro moderno, está andando por aí, mas anda como um zumbi. Depois, como diz o apóstolo Paulo, a verdade tem sido percebida como algo que é opressor. A mentira, ela é celebrada como uma verdade. Diga comigo, Senhor. Coloque a mão na sua cabeça e diga: Senhor, eu não posso ceder espaço na minha vida para isso. Porque eu fui chamado, despertado, levantado nesta geração para ser o seu sinal, o sinal do amor do Senhor, aqui e agora.
amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorrisinho. Haha. Balança a mão dele e diga, haha. Foi dado o diagnóstico. Amém? Agora será dado o remédio. Amém? Quem aqui quer o remédio? Você está vendo o que está escrito aqui nesse telão? Qual é a palavra que está escrita aqui? A virtude da esperança. Aqui está o remédio para esta geração. Aqui está o remédio para a geração PHN não se deixar contaminar por essa geração fim de feira. A virtude da esperança. Eu quero contar para você uma história que um grande santo da igreja viveu, chamado Agostinho. Quem aqui já ouviu falar de Santo Agostinho? Aplauda Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele trocava cartas com São Jerônimo. E Agostinho escreveu uma carta para São Jerônimo, perguntando para São Jerônimo: São Jerônimo, o que o senhor pensa que ainda eu preciso escrever sobre a experiência do céu, para que eu conquiste o coração das pessoas, para que elas entendam o que é o céu? E aí, quando Agostinho estava terminando de escrever a carta, o quarto dele foi tomado por uma luz, por uma presença, por algo tremendo. E ele ouviu uma voz que dizia: ah, meu querido amigo Agostinho, tu pensas que eu ainda estou na terra, mas graças a Deus eu estou no céu. Jerônimo tinha morrido e Agostinho não sabia. Queres me perguntar que termo você poderia usar para melhor expressar a felicidade que experimentam os santos? Tem por certo, meu caro amigo, que essa felicidade é tão grande que está acima de tudo o que numa criatura se pode pensar que seria mais fácil contares todas as estrelas dos céus, do firmamento, colocares toda a água do mar numa garrafa e segurar toda a terra em tua mão, do que poderes compreender a felicidade do menor bem-aventurado no céu. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga: tenha por certo que essa felicidade do céu, ela é tão grande, ela está tão acima de tudo o que uma criatura pode pensar que seria mais fácil. Então eu te digo, contar todas as estrelas do céu no firmamento, colocar toda a água do mar numa garrafa e sugar toda a terra em tua mão. Se você conseguisse fazer isso, você ainda não compreenderia o que é a felicidade do menor dos bem-aventurados no céu. Balança a mão dele e diga aleluia, meu irmão. Isso aqui, Jerônimo está revelando o que nos espera. E aí ele continua: meu amigo Agostinho, comigo se passou mesmo com a rainha de Sabá. Aquilo que ela experimentou, ela havia concebido uma grande ideia de Salomão, a partir dos rumores de sua reputação. Mas depois de ver por si mesma a bela ordem que reinava no seu palácio, a magnificência sem igual, a ciência e os conhecimentos desse rei, ela ficou tão comovida
comovida e impressionada que ela voltou para o seu país dizendo que tudo que lhe tinha sido dito era nada em comparação do que ela mesma tinha visto. O mesmo se deu comigo em relação à beleza do céu e à felicidade daqueles que gozam o céu, os santos. Eu considerava ter compreendido alguma coisa das belezas que estão contidas no céu e da felicidade de todos aqueles que lá estão. Apesar de todos os pensamentos mais sublimes que eu pude conceber, tudo isso é um nada em comparação à felicidade que constitui a herança dos bem-aventurados. Gente, eu não sei se você está prestando atenção, eu sei que é muita gente, às vezes as pessoas estão circulando, tem coisas que te tiram a atenção, mas Agostinho recebe da boca do seu amigo Jerônimo, que por permissão de Deus, da comunhão dos santos, porque Agostinho estava vivendo uma experiência espiritual de escrever uma carta para Jerônimo, achando que ele estava vivo, e Deus permite que Jerônimo conte para Agostinho o que era o céu. Jerônimo diz para ele: eu me sinto como a rainha de Sabá, é muito, é infinitamente, eu não sei dizer o quanto, que é muito mais do que eu esperava. Um dia Santo Tomás de Aquino estava escrevendo sobre a glória do céu, e ele não conseguia ir para frente na realidade da Suma Teológica, e ele orando de madrugada, ele teve uma experiência com Jesus, de uma forma extraordinária, e Jesus mostrou para ele o que era o céu. Quando ele terminou, ele voltou, ele chamou o secretário dele, Reginaldo, e falou assim: pode queimar tudo o que eu escrevi, porque nada se compara ao que eu experimentei. É o céu, a esperança é o céu. Se é para o céu, eu queria que você aplaudisse muito mais forte. É por causa do céu que nós vamos enfrentar o pecado, dizendo PHN, amém? É na esperança do céu que nós vamos renunciar aos vícios, amém? É na esperança do céu que eu e você vamos lutar todos os dias para ser fiel, amém? É na esperança do céu que nós vamos cuidar mais da nossa alma do que do nosso corpo, não deixando de cuidar do corpo, amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Diga para quem está do outro lado, diga: você está entendendo? Dá um sorriso para ele e diga: o céu, o céu. Mais uma vez diga para ela: o céu, meu irmão. Sacode esse irmão aí e diga: o céu vale a pena. Olha para quem está do outro lado e sacode esse irmão, essa irmã, e diga: o céu vale a pena. 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 Então, o que é a virtude teologal? Pergunta para mim: o que é a virtude teologal? Diga mais forte: o que é a virtude teologal? Da esperança. É a virtude pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como a nossa felicidade. É a virtude pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como a nossa felicidade. E é essa virtude que move o meu e o seu coração, para que nós sejamos esses guerreiros, esses que vivem o PHN, esses que vão sair daqui numa determinada determinação, Amém? Se coloca de pé.
Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para ele: a esperança, a virtude teologal, pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, é o que vai fazer com que no PHN de 2026, balança a mão desse irmão, você esteja melhor do que no PHN de 2025. É o que vai fazer com que você venha para a Canção Nova, que você frequente a sua paróquia, que você busque um grupo de jovens. Balança a mão dele, que vai fazer você permanecer. É a virtude da esperança, que não fará, que não permitirá que você seja como aqueles da geração fim de feira. Mas essa virtude vai fazer com que você seja, nesta geração fim de feira, a resposta de Jesus. Balança a mão desse irmão: a nossa geração que responde como resposta do céu, a geração fim de feira é a geração PHN. Deixa eu te falar uma coisa. É só pela virtude da esperança que nós entendemos os mártires. Amém? É só pela virtude da esperança que nós entendemos aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Amém? Tem um santo, eu acho que você nunca ouviu falar sobre ele. Pergunta para quem está do seu lado: você já ouviu falar de São Sinforiano? Já? Quem aqui é devoto de São Sinforiano? Levanta a mão. Ele era um jovem Marte. Ele estava indo para o martírio. Jovem, você sabe o que é o martírio? É derramar o sangue por amor a Jesus, amém? E ali, na hora que ele estava indo para o martírio, a mãe dele subiu no muro e gritou: meu filho, olhe o céu, coragem, meu filho, que a esperança do céu lhe dê força, coragem, meu filho, ainda que seja difícil, o caminho do céu é mais curto. O filho, fortalecido pelas palavras da mãe, suportou os tormentos e a morte com grande coragem. Gil, você subiria num muro para gritar para os seus filhos? Você subiria, Tiago? Subiria, Gabriel? Mas quem vive a virtude da esperança sabe o que é o céu. Segura na mão de quem está do seu lado. Romanos 5:5. Diga para ele: Romanos 5:5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero terminar, segura na mão do seu irmão, lendo um testemunho de PHN. Exatamente assim, um dia de cada vez, seja só por hoje, ou só por hoje não, estamos limpos por 16 anos, e mais que isso, libertos de um dos vícios mais avassaladores da minha geração. Sabe qual é esse vício?
o crack mais avassaladores da minha geração. Só eu sei o quanto o meu coração desejava essa libertação, o quanto era dolorido fazer uso de droga, já desesperado, sem fé. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pôs um homem de muita fé no meu caminho, o que mudou a minha trajetória. Eu sou eternamente grato por não desistir de mim. Eu tenho muitas conquistas ao longo destes 16 anos. Uma faculdade, uma pós-graduação, uma bela casa, um carro do ano, trabalho como analista da Embraer. E quem diria que um jovem que não tinha nem RG e nem o primeiro colegial poderia sonhar com tudo isso? Mas tudo isso tem um preço que vale ser comparado com a alegria da minha mãe, a admiração dos meus irmãos, o amor do meu filho Samuel e o seu respeito, a sua amizade. Isso tudo é o que tem mais valor. Eu te amo para sempre. E eu torço que possamos sempre celebrar esta data que nos dá a certeza de que somos um milagre. Este jovem estava no rincão, num PHN, no momento que um DJ estava tocando, e lá eu fui atrás dele e trouxe ele para Jesus. Tem 16 anos que ele não usa mais o crack, porque ele entendeu o que é a esperança. A esperança não decepciona, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, pelo amor de Deus que nos foi dado. Ergue bem alto seus dois braços, feche os seus olhos e diga para Jesus agora: Senhor, ativa a esperança no meu coração. Ativa, vai pedindo para Ele, ativa essa esperança, a esperança do céu, esse céu que nenhuma palavra, nem as estrelas que nós não conseguimos contar, nem as areias da praia que nós não conseguimos colocar dentro de uma garrafa, nem mesmo, Senhor Deus, as águas do mar, nada se compara a esse céu. Senhor, eu quero hoje ser invadido por essa esperança. Eu quero hoje ser tomado por essa esperança. Eu quero hoje, Senhor, ter a disposição de dar a minha vida, de resistir até o sangue na minha luta contra o pecado, vivendo PHN todos os dias. Aqui eu firmo um compromisso. Eu vou lutar pelo céu. Se você vai lutar pelo céu, diga para Deus agora. Se você vai lutar pelo céu, diga: Deus, eu vou lutar pelo céu. Eu vou lutar pelo céu. Diga mais forte: Deus, eu vou lutar pelo céu. Deus, eu vou lutar pelo céu. Diga: Deus, eu vou lutar pelo céu. Deus, eu vou lutar pelo céu. E agora ora no Espírito, ora. Solta a sua voz. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor, Senhor, tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Pra conquistar, só o amor, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade.